Olha só, eu vou abrir aqui o desenho. Eu vou abrir aqui, que eu quero desenhar uma coisa para vocês. Então, na nossa tela, nós já temos a telinha aqui, certo? Nessa tela, nós vamos carregar um formulário contendo os dados, e uma grid, que é uma tabela que vai listar todos eles, todos os usuários cadastrados, com colunas e linhas. Olha só o que eu coloquei aqui, uma grade. Então nós vamos ter um formulário e vamos ter uma grade aqui, ó, tá vendo? Este formulário, ele vai estar vinculado com aquele objeto usuário, certo? Com aquele objeto usuário. Nós vamos ter aqui o usuário BIM e o usuário, vai ficar assim, ó, dois objetos. Tipo assim, esse de fora é o usuário BIM e esse de dentro é o usuário. Aqui, ó, o usuário. Agora, esse outro daqui, essa lista, ele vai estar vinculado com outro objeto chamado usuário list, que também está dentro do usuário BIM. Vou esticar aqui, ó. Tá vendo? Então ficou assim, ó. Então nós temos isso aqui, ó. Nós temos isso aqui. Nós temos isso aqui. Esse objeto usuário vinculado com o formulário, os dados do form, vamos colocar aqui aqueles campos do form, e esse aqui com o do grid. É claro que o form, muitas vezes, ele vai pegar tudo. O form, ele pega tudo. Ou seja, tudo tem processamento, é dentro do form. Só que dentro do form, nós vamos ter, muitas vezes, uma grid, um data table. Isso aqui é um data table. Então, quando eu falo form, eu estou me referindo aos campos, aqueles campos de entrada. Então, eu tenho os campos de entrada aqui, tipo nome, e-mail, senha. Esse nome, esse e-mail, essa senha está vinculado a esse objeto usuário. Só que conforme nós vamos salvando esse usuário, nós vamos entupindo no banco de usuários, essa lista também deve ser atualizada. Porque essa lista é o reflexo de todos os usuários que estão no banco. Essa lista. Então, conforme vamos salvando, atualiza aqui. Na verdade, para atualizar aqui na tela, basta de salvar, pega um usuário, salva ele, coloca os dados dele aqui dentro e coloca esse usuário na lista. E vamos entupindo. Põe no banco e põe na lista. 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 Quando carrega a tela, ele já carrega a lista. Por isso que aquele negócio está dizendo, ó, quando dá o init, quando carregar o BIM, ou seja, quando carregar esse BIM aqui, ó, ou seja, quando essa tela for chamada, esse BIM vai ser construído. Lembra do ciclo de vida? Essa tela foi chamada, esse BIM vai ser construído. E quando ele é construído, ele carrega a lista com os objetos que vêm do banco de dados. Carrega e automaticamente exibe na tela. Então nós vamos dar agora um componente aqui, ó. Esse componente é o data table. Ele vai apresentar tudo que está nessa lista. Tudo está nessa lista. Tá? Então o que a gente faz? Então vamos abrir aqui. Então vamos no nosso BIM, no nosso usuário BIM, vamos declarar a nossa lista. Então a gente vem aqui no usuário BIM. Vamos declarar a nossa lista. A gente pode vir aqui, ó. Uma lista, vamos declarar uma lista. Uma lista de usuário. Vamos chamar de usuário list. Pronto. Aí nós vamos criar um método getSet, clicando na lupinha mágica, na luzinha mágica, tá vendo? Clicando aqui, clica no getSet, pronto, já temos um getSet. Esse salvarzinho tá meio sem vergonha ainda, mas a gente vai melhorando ele aos poucos, tá? Criamos um getSet. Agora, quando que essa lista vai carregar? Nós vamos criar um método public void init. E vamos colocar uma anotação nela chamada post-construct. Nesse primeiro momento, a gente tem que entender que após o BIM ser construído, esse cara vai ser chamado. Então, vamos lá. Para esse primeiro momento, é isso que a gente tem que entender. Tá? Depois vamos começar a entender melhor, mais detalhes. Aí nós temos que carregar isso aqui, ó. Usuário list recebe usuário service ponto. Qual que é o método que eu vou chamar agora? Vamos ver se vocês estão atentos. É o busca por valor do usuário
busca tudo, tá perfeito. Valeu, tá bem atento, tá prestando atenção. É isso aí. Então, carregou o bin, já vai carregar uma lista. E como essa lista vai estar bindable, ou vai estar vinculada, bind, com a nossa tela, então a tela vai carregar. Agora, o que eu preciso ter é um componente na tela que reflete o espelho desse objeto aqui. Ó. Só isso que eu preciso agora. Eu preciso ter isso. Um objeto que faz isso. Então, a gente vai abrir quem agora? Até aqui, vocês já construíram? Foram só 2 linhas de código. Essa, 2, 3, 4 linhas de código. Colocaram essas 4 linhas de código? Próximo. Então, a gente vai abrir aqui agora o... Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui Ctrl+Shift+R, FRM usuário, para carregar nossa tela e vamos entender como vamos inserir o data table. Então o data table, ele pode ficar fora desse painel grid aqui, tá vendo? Esse painel grid a gente pode visualizar ele como sendo aquele formuláriozinho, aqueles campos, certo? E um botão aqui para salvar. Mas ainda dentro do form, tá vendo? Nós já temos um painel que é de cadastro. Vamos colocar aqui embaixo um outro painel. O vizinho, um painel vizinho lá embaixo. E aqui a gente coloca um cabeçalho, lista de usuários. Aí, lista de usuários, tá vendo? Colocamos ali. Então perceba que agora nós vamos montar um painel, lista de usuários. Dentro desse painel nós vamos colocar um data table que vai estar vinculado com aquela propriedade que nós acabamos de criar. Então a gente coloca. Opa! Que legal, né? Como é? Tem uma tag form, não tem? Isso, não, continua dentro. A form continua sendo a principal de todos, o formulário geral. Tudo é form. Depois nós vamos entender os detalhes desses containers. Mas é tudo dentro de form. A gente não vai entender form só como sendo aquele campinho lá por enquanto. Tudo em form. Então nós colocamos um painel, um outro painel. Tá? E aqui nós vamos colocar um P data table. Aí, nesse data table, uma propriedade valor vinculada com o nosso usuário bin ponto usuário list, que ele tem que ter um método getSet lá, tá? Inclusive vou até visualizar se está certinho mesmo. Usuário bin ponto usuário list, é esse aqui. Olha lá, usuário bin ponto usuário list, é isso, tá? É isso daí. Colocamos ali. Beleza. Aí nós vamos colocar aqui uma variável, um var, chamado usuário. O que essa variável quer dizer? Essa variável vai nos permitir configurar quais propriedades nós queremos exibir dos objetos usuários da lista. Então, a lista é o conjunto de todos os usuários. E cada usuário dessa lista, vai ser representado por essa variável aqui, ó, var usuário. Então, essa variável representa a instância da lista. Nós temos várias instâncias, então esse usuário vai representar todas as instâncias da lista. Para isso, nós vamos colocar agora o próximo passo, que é a exibição da coluna. Então, é o p-column para cada coluna com um título, certo? Então, a gente põe assim, p-column, coluna. E qual vai ser o título da coluna? Essa coluna vai ter o título, por exemplo, vou imprimir o nome do usuário, o nome dele. O nome dele. Qual vai ser a propriedade que eu vou colocar, alguma propriedade de saúde, de saída. Saúde Saúde sempre é bom. A gente coloca assim, ó, output text. Só que aqui, olha só, um detalhe aqui, ó, H output text. Perceba que nós estamos utilizando agora um componente de visualização, tá vendo? Que é de outro namespace. H output text. HTML puro. Isso, exatamente. Um simples HTML que vai ser dinâmico. Ele é dinâmico, por isso que ele tem que ser um H ali. Aí eu quero acessar quem? O valor desse cara, vai ser quem? O próprio objeto usuário.id. Ou, perdão, ponto nome, ponto e-mail. Então, nesse caso aqui, a gente vai mostrar ponto nome. Não tem problema. Não tem problema.
Aí eu coloco aqui, olha lá, usuário.nome. Percebe isso aqui, ó. Esse usuário aqui, ó, agora é uma instância, uma referência a um objeto. E aqui é o nome, ó, ou seja, tem que ter o método get set nome, certo? Para ele imprimir aqui. No caso é o get. Nome e o outro a gente coloca como? E-mail. E-mail. Nome e e-mail. Então a propriedade é e-mail. Pessoal, essa propriedade nome tem que estar escrito idêntica a isso aqui, ó. Usuário tem que ter nome, tem que ter idêntico. E-mail tem idêntico, senha idêntico, tá? A propriedade. Claro que como ela já tem o get set dele, então o framework já vai buscar aqui o get nome com G, com N maiúsculo, G minúsculo, N maiúsculo. Ele internamente faz isso, ó. Ok? Ele internamente faz isso. Então, beleza. Aí, tá. Então, vamos colocar o ID também para ficar igual que está no nosso materialzinho. Em cima do nome aqui, ó, antes do nome, a gente cria mais uma coluna. Então, vamos criar mais uma coluna aqui. Só não vou mostrar a senha para não ficar esquisito, né? Mas, seria assim, ó, ID. Colocou o ID aqui, já era. Então, o teste que a gente tem que fazer agora é rodar o nosso Tomcat e verificar se ao carregar a página ele já vai mostrar tudo certinho. Então a gente faz assim, ó, localhost cjweb3 /admin /funcionário. Carregou, quer dizer que ele já carregou de cara tudo que tem no banco. Já carregou. Então, ou seja, esse componente data table já montou o layout, já montou a listinha, já montou as colunas, já carregou, já montou pra gente tudo. O componente agilizou. É claro que ainda vai faltar algum detalhe. Por exemplo, nós estamos no registro 26 aqui, tá vendo? Se eu vier aqui e colocar alguma coisa, ele até deu um salvo com sucesso, mas ainda continuou no 26, ó, não atualizou. Tá vendo? Então, para isso, nós temos que dar uma atualizada na nossa página. Tipo assim, por exemplo, ó, depois que eu clicar no botão salvar, por exemplo, ele está dizendo, ó, eu vou fazer um update no meu form. Ó, a gente falou assim, ó, depois que a gente clicar no botão salvar, ele vai fazer um update no meu form. Só que ele não recarregou a lista. Ele não atualizou a lista. Ele até fez um update no form, mas ele não fez uma atualização na lista. Ou seja, então, teoricamente falando, o que a gente tinha que fazer? Bom, eu cliquei no botão salvar. Depois que eu salvei bonitinho, o que eu tenho que fazer? Atualizar a minha lista. Por quê? Porque essa lista vai ser para que ela possa ser atualizada na tela. Então, será que se a gente fizesse isso aqui, olha só, não faço ainda. Coloquei aqui, ó. Vamos fazer assim, até para ficar... Atualiza a lista. Deixa eu dar um stop aqui, só para a gente fazer um teste. Atualiza lista. Será que a gente fizesse assim, daria certo? Ó, ele salvou no banco, limpou o objeto usuário, buscou novamente no banco e tá aqui. Fez outro select no banco e carregou. Mas para que você vai ficar carregando o dado? Não, porque quando você salva, para onde vai parar esse registro? No banco. Ele vai parar no banco. Aí depois o que você quer fazer? Você não quer carregar ele na tela? Você não ia usar a estratégia de carregar ele na hora de... por vez que carregar ele na lista já como objeto? Isso. Para não ter que ficar gastando SQL a mais. Isso. Aí você já visualizou. Mas assim, essa seria um raciocínio certo. Isso aqui seria um raciocínio certo também, né? Por quê? Nesse caso. Qual que é a diferença nesse caso? Se outras pessoas fizerem registro simultaneamente com você, nesse caso aqui você já consegue ir vendo tudo ao mesmo tempo. Se eu colocar um objeto aqui na lista, só eu vou visualizar só o que eu coloquei a mais. Então, bota assim, o botãozinho fresh. Isso. Então aqui ele faz novamente uma busca no banco de dados. Vamos só visualizar aqui. Ver se isso funciona. Olha lá. Vamos visualizar se ele funciona. Carreguei a tela. Ó, tem 27. Aí eu venho aqui, coloco mais uns caras aqui. Coloquei. Deu 28. Aí eu venho aqui novamente. Vou colocando aqui. Aí, 29. Então o que a gente fez? Eu só acrescentei o quê?
Após salvar, atualiza a lista. Então, tudo que ele refletir na lista, ele também carrega na tela. Então, perceba o seguinte, e se eu fizer isso aqui, ó, só presta atenção, aqui no meu usuário. Eu venho aqui no meu botãozinho e tiro esse update form. Tiro o update form. Deixa o botão salvar sem update form. Então, eu venho aqui e recarrego a minha tela. Aí eu coloco os dados aqui, bonitinho, salvo. 29. Ué, o que será que tem no banco? O que será que tem no banco? Será que não foi colocado no banco de dados? Será que não foi colocado no banco de dados? Será que a minha lista não foi atualizada? O que aconteceu? Que nem a mensagem eu recebi. Vamos visualizar? Vamos visualizar? Olha, ele está lá o 30. Mas por que ele não renderizou a tela? Ele não atualizou a tela, nem com a mensagem, e não carregou a lista na tela. Por quê? Porque nós não falamos que é para ele atualizar o formulário após realizar aquela operação salvar. Ele fez a operação salvar e acabou, não voltou, ele não processou de novo a tela. Ele não renderizou de novo a tela. Quando fala renderizar de novo a tela, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição novamente para esse objeto. Ele vai buscar de novo esse objeto. Então, quando faz aqui, ó, update form, tá vendo? Update form, o que ele vai fazer? Ele vai processar de novo a tela, vai recarregar tudo novamente. Ou seja, esse formulário vai vincular de novo, né? Vamos pensar assim, vai dar um refresh. Vai buscar tudo novamente. Então, isso que faz ele fazer a atualização na tela. Se você não tem esse update form, ele não funciona. Tá? Tem que entender esse detalhe. Então, ali estamos, ó. Tum. Faz até barulhinho. Vem aqui, tá, coloca, aí salva e tá aqui, ó. Tá bom? Entenderam isso? Então, para hoje ele tá salvando, já tá listando, já tá salvando, né? Aí na próxima aula nós vamos fazer, vamos colocar uma coluna aqui, ó, para ele começar a editar. Começar a editar, começar a excluir, tá? Como que seria? Não é muito difícil, não. Olha só que interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, tá, tem algumas propriedades legais aqui para vocês observarem do componente, ó, antes da gente deletar. Olha só, tá vendo aqui, ó, rows, número 10, paginator, true, paginator, sempre visível, false, tá vendo? Essas propriedades aqui, rows e paginator, por exemplo, ó, olha só, vocês vão visualizar isso aqui, ó, rows. Você fala assim, eu não quero uma tela gigante com 100 usuários. Ah, eu quero que ele mostre só de 5 em 5, por exemplo. Aí você fala, bom, aí paginator, paginator true, né? Aí tu colocar paginator true. Aí pergunta, bom, a paginação vai estar sempre visível? Não, somente quando é necessário. Tipo assim, por exemplo, às vezes você tem menos que 3 registros, menos que 5, aí não vai ficar mostrando paginação para você, só vai mostrar quando realmente ele for necessário. Olha que legal, olha que interessante como fica. Já pensou se você tivesse que implementar isso tudo na mão? Usando o HTML puro ali, bravo, né? Ia ser bravo. Então tá aqui, olha só que bonitinho, mostrando só de pouquinho em pouquinho. Agora que entram os recursos que nós estamos falando. Que o pessoal fala, mas quando vai mexer com o JSF é tudo mais fácil, porque já está tudo pronto e tal. Então, é nesse aspecto que entra a facilidade do desenvolvimento. É claro que tem aquele precinho da gente configurar, da gente entender os frameworks, a gente integrar todos eles. Mas depois que esse framework está configurado e integrado, ó, em quanto tempo a gente fez isso aqui? Pouquíssimo tempo, essa parte aqui, né? Você vai lá, criei uma variável, criei um método get para ela, mandei buscar do banco e vinculei com o componente gráfico ali, ó. Já está aqui a página de navegação, ó, né? Vou para a última página, já está tudo pronto essa funcionalidade, é só configurar. É só configurar. Então a gente não teve que programar praticamente nada, assim, só fazer os vínculos com as coisas. Muito pouquíssimo código para você ter essa tela aqui. Pouquíssimo código. Né? Então, beleza. Com isso aqui a gente já tem. Aí você fala, bom, vamos para o próximo passo aqui. Tá voltando a classe da